Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 10 de fevereiro de 2019. Estamos com um alimento diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 2, o Evangelho da Glória. Nós estamos na 8ª semana, na mensagem 16, o Evangelho da Glória. Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante, que você ore ao Senhor, você busque o Senhor, para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você poder tocar em cada ponto aqui da palavra. E também que você busque o Senhor para que Ele te mostre, Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Senhor Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Senhor Jesus. Agora capítulo 17, versículo 4, versículo 21 ao 23. Senhor Jesus, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, Senhor Jesus. Agora, ler com oração, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Senhor Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de exercitar o seu espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. Senhor Jesus, o título de hoje, Glória, a revelação do próprio ser de Deus. Senhor Jesus, quando falamos da glória de Deus, precisamos perceber que esse assunto está profundamente relacionado com nossa vida, pois a maneira de Deus manifestá-la é por meio de nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, Senhor Jesus. Nesses versículos, vemos que quando experimentamos a glória de Deus, também experimentamos liberdade. Somos libertos de todo o cativeiro de vícios e de pecados. Além disso, podemos perceber mais claramente que glória é algo que precisa ser revelado. Portanto, podemos concluir que glória é a revelação do próprio ser de Deus, de sua natureza, de seu caráter e de sua presença, Senhor Jesus. Em essência, Deus já é glorioso, mas essa essência se manifestará
e quando isso acontecer, sua glória será visível a todos, Senhor Jesus. Em João 17, há uma outra lição que nos mostra como glorificar a Deus. Segundo esse versículo, a maneira de glorificar a Deus não se resume apenas em render-lhe glória com nossa boca, mas principalmente glorificá-lo ao fazer sua vontade. Foi isso que o Senhor Jesus fez durante seu ministério terreno. Ele mesmo ora ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Portanto, glorificar a Deus é fazer a sua vontade. Que façamos sempre a vontade do Senhor, para que Ele seja glorificado, Senhor Jesus. A glória de Deus também tem um objetivo, que é produzir a unidade. Nos versículos de 21 a 23 do capítulo 17 de João, lemos: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa glória nos une ao próprio Deus por meio de Cristo. Pelo fato de Cristo estar no Pai e nós estarmos em Cristo, somos também um com o Pai. Essa unidade plena é o resultado final do trabalhar da glória de Deus em nós, Senhor Jesus. Essa união é descrita nos versículos a seguir. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse trecho fala sobre a ida do Senhor por intermédio da morte e ressurreição, e de sua volta em forma do Espírito, a fim de recebermos para si mesmo, para que assim como Ele estava no Pai, nós também pudéssemos estar nele, Senhor Jesus. Diante de tão grande glória, só podemos exultar e louvar a Deus, pois hoje fazemos parte de um plano glorioso que nos concede um eterno peso de glória. Não olhemos para as situações ao nosso redor, nem para os sofrimentos e tribulações. Concentremos-nos na glória que será revelada em nós. Glória a Deus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele quer revelar a sua glória, né, a sua pessoa em nós, né, sua bondade, seu amor, seu caráter, né, Senhor Jesus. Mas nós ainda temos muito do nosso natural, né, então Deus precisa trabalhar sua natureza em nós, né, infundir a própria glória em nós, né, ó Senhor Jesus. Né, e como ele toca aqui, né, a maneira de você glorificar o Senhor, né, segundo o contexto aqui do que a gente leu, né, é fazer a vontade de Deus. Né? Infelizmente, né, para muitos cristãos, né, a vontade de Deus ela é opcional, né, Senhor Jesus. Né? Eu faço se eu quiser, se eu não quiser, não preciso fazer. Né? Assim, né, por um lado, ela é opcional, você não é obrigado a fazer, Deus não vai te obrigar a fazer a sua vontade. Mas por um outro lado, né, é mandatório, né, é obrigatório, porque existe consequência de você não fazer a vontade de Deus. Então, né, quando muitas pessoas acham que se você fizer tudo aquilo que Deus manda é uma escravidão, na verdade, né, como tocou aqui, né, na verdade é uma libertação, é uma liberdade. Quando você faz a vontade de Deus, Ele está te libertando, né, de você mesmo, da sua natureza caída, né, das coisas que foram infundidas em nós que não são do Senhor. Por isso que é tão trabalhoso, né, esse processo de transformação que o Senhor ele quer fazer em nós. Né? Isso vai durar toda a nossa vida, né, Senhor Jesus, porque o Senhor ele quer, a partir do Espírito, né, transformar toda a nossa alma, né, todo o nosso ser, né, a nossa personalidade, né, quer mudar, né, Senhor Jesus. Então Ele quer que nós tenhamos experiência com Ele, mas Ele não vai nos obrigar, né, Ele vai nos dar escolha, né, Senhor Jesus. Mas já compartilhei várias vezes aqui no canal, né, uma escolha, né, onde você tem pouca informação, não é escolha.
Então muitas pessoas acham o seguinte, não, eu estou escolhendo não fazer a vontade de Deus, mas é porque você não recebeu ainda a informação completa. Então você está com a informação do mundo, né, a informação que o inimigo colocou ali, né, que a natureza caída colocou, né, Senhor Jesus, né, o pecado, a morte dentro de nós, né, a carne tem um desejo, né, tem ali suas paixões, né, tem sua própria direção, né, a nossa alma, né, a nossa vida da alma, ela tem uma vida independente, então tudo isso vai gerando, né, coisas que na verdade vão nos prendendo, e a gente às vezes acha que isso é liberdade, né, a gente vai dando liberdade para a carne, né, liberdade para os nossos pensamentos, né, ó Senhor Jesus, e a gente vai fazendo tudo que a gente quer, e nós achamos que isso é liberdade, mas na verdade a gente está preso, né, Senhor Jesus, a gente está preso, né, nessas questões, né, de querer adquirir coisas que os outros têm, ou de fazer aquilo que a sociedade está fazendo, tudo achar normal, quando na verdade, quando nós estamos no Senhor, é que aí sim nós somos livres, né? Somos livres das dúvidas, né? Das situações, ó Senhor Jesus, né? E o próprio Senhor Ele quer se revelar a nós, né? Então, por que eu compartilhei aqui nessa questão de, por um lado, a gente ser livre para fazer a nossa própria vontade, e por outro lado, não. Né? Por um lado, assim, né? Deus Ele quer que nós escolhamos, né? Então a gente precisa escolher o Senhor de maneira voluntária, de maneira consciente, né? Senhor Jesus, eu rejeito as minhas coisas para escolher as de Deus. Não dá para a gente viver as duas coisas ao mesmo tempo, né? Senhor Jesus, né? Ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? Ou você vai servir a Deus, crescer espiritualmente, ou você vai, né, servir a si mesmo, né? Ou servir até mesmo, né, o inimigo de Deus, né? Muitas vezes quando a gente faz aquilo que a gente quer, a gente está dando vazão ao diabo, está dando lugar, né, ao diabo, né, Satanás, fazer a vontade dele, né, Senhor Jesus. E aí a gente, é um declínio espiritual, né, a gente vai enfraquecendo, a gente vai definhando, né, ó Senhor Jesus. Mas ainda assim, a nossa escolha, né, cada um precisa olhar para si mesmo, né, o que eu quero, né, eu quero a glória de Deus ou eu quero a glória do mundo? Né, eu quero as coisas de Deus ou eu quero as coisas do mundo? Eu quero as coisas dessa terra ou eu quero as coisas lá do alto? Cada um precisa definir. Né, mas quando eu falo, né, que por outro lado assim, a gente não tem escolha, porque na verdade assim, o Senhor está nos apresentando algo, né, Senhor Jesus. Ele nos apresenta a sua vontade, Ele nos mostra a consequência. Então tudo que nós formos fazer, nós precisamos perceber que existe uma consequência. Então quando você escolhe não fazer a vontade de Deus, né, não estar debaixo da esfera da ação de Deus, né, você está se sujeitando a outras coisas. Então, né, você está dando liberdade para o inimigo de Deus, né, começar a mexer na sua vida. Né, então, tudo tem consequência. Né, então, se você escolhe fazer a vontade de Deus, qual vai ser a consequência? Né, Senhor Jesus, né, tudo né, como a Bíblia fala, se você semear para a sua carne, né, para a sua própria vontade, né, para aquilo que o inimigo tem colocado, você vai colher corrupção. Mas se você semear para o Espírito, você vai colher vida e paz. Então tudo é uma questão de semear. Existe uma batalha, né, nossa diária, né, todos os dias. Né, a gente precisa perceber isso. Quem percebe isso não fica alheio, né, às coisas de Deus e não fica dando bobeira aí, né, querendo fazer sua própria vontade. Então, né, eu já conversei, né, um tempo atrás com um pastor, ele falou isso, né, olha, eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer aquilo que eu quiser, eu não preciso fazer o que o Espírito quer, o que Deus quer, né, Senhor Jesus, né, eu falei com ele, é verdade, mas é uma pena, né, porque quando você não faz aquilo que Deus quer, você também não recebe de Deus, né, você não recebe o acréscimo de Deus. Como a gente já compartilhou essa palavra, né, a glória, essa palavra durante a semana, algumas semanas atrás, né, a pessoa de Deus, a palavra de Deus, a glória de Deus, né, o que ele está tocando aqui também, né, o caráter, a natureza, o ser, a essência de Deus na sua palavra. Então quando você obedece, né, a palavra de Deus, né, porque você creu, quando você creu você recebeu. Ao receber, né, ao crer, ao praticar, ao cumprir a vontade de Deus, o próprio Deus está sendo acrescentado na sua vida. Por isso que ele fala que o resultado, né, de você semear para o Espírito é vida e paz, né, mais vida de Deus e paz, né, uma paz que excede todo entendimento, mesmo que exteriormente de repente, né, você esteja vendo para tudo dando errado e tal, mas por dentro você sente uma paz interior, né, porque a vontade de Deus está sendo cumprida, né, ó Senhor Jesus, né, eu já falei, isso é uma questão, né, de cada um diante do Senhor, né, às vezes para um vai parecer que você está fazendo ao contrário a Deus, né, como já deu o exemplo aqui do corpo, né,
Aqui você vai beber um copo d'água, né? A mão está recebendo a ordem, fecha a mão para segurar o copo. E a boca recebendo a ordem, abre, né, para poder, né, engolir o líquido. As duas estão recebendo ordens contrárias que estão cooperando uma com a outra. Então, como a Bíblia fala, né, a gente precisa buscar aquilo que é bom para edificação. Né? Não procurar agradar nós mesmos, mas procurar aquilo que agrada aos outros, né? Mas que agrada para a edificação, né, do corpo de Cristo, para que Cristo seja glorificado, para que o corpo de Cristo seja formado, né? Ó Senhor Jesus, cada dia mais. Então o Senhor ele quer se revelar a nós. Então quando você escolhe, né, quando Deus ele te propõe algo ali, né, e você fala não, então o ser de Deus se retirou daquele momento. Então você não recebe mais o acréscimo de Deus. Você perdeu a oportunidade de ter Deus acrescentado a você naquele momento. Né? Então e tudo isso tem consequência, né? Um momento que você vai ficando longe do Senhor, né? E aí fica mais um momento, e mais um. Você vai esfriando, né? Você vai esfriando espiritualmente, né? Vai deixando de se preocupar com a vontade de Deus, de querer tocar nas coisas de Deus. E aí o inimigo vai aproveitando, como eu falei, é uma batalha. Né? Senhor Jesus, você faz a sua própria vontade, né? Você querer buscar a palavra de Deus do seu próprio jeito, né? Como já deu exemplo, né? É você querer ir para uma guerra com uma arma de brinquedo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o Senhor ele está mostrando para nós, né? E ele mostra aqui, né, que para a gente receber a questão da glória, né, é uma questão de revelação. Né? É o próprio Deus que nos revela a sua glória. Né? Não é uma questão de você concordar ou não, você querer ou não. E como eu falei, né, precisa ser algo feito de plena consciência. Né? A gente precisa buscar o Senhor de maneira consciente, não é você... A gente fala assim, Senhor, eu vou lá de qualquer jeito e aí só por o fato de eu estar lá vai acontecer a tua vontade. Não, precisa ser algo consciente, né? Deus tem a sua maneira de se expressar. E Ele quer que a gente, né, Ele quer se revelar por meio de nós, mas primeiro Ele tem que se revelar a nós. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Ele tocou aqui, né? A gente precisa sempre buscar, né, a vontade do Senhor. Mas vai sempre existir, né, a mentira do inimigo. Né? Então, ou você crê, né, na palavra de Deus e confia no Senhor, ou você vai acabar dando crédito para as mentiras de Satanás. Então ele vai te falar, né, que não é bem por aí, não é isso, eu não preciso, né, ó Senhor Jesus. E aí ele vai te enganando, né? Então você vai dando crédito para as coisas do inimigo, você vai se apartando das coisas de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? E tocou aqui, né? A gente precisa perceber, né, que a questão da glória, né, é algo totalmente relacionado com a nossa vida, né, o nosso viver. Senhor Jesus, né? E repetindo novamente, né? A gente precisa escolher, a gente precisa de maneira totalmente consciente, né? Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Senhor, me revela a maneira de praticar a tua vontade. Né? Porque o Senhor ele quer se manifestar por meio de nós, Ele quer manifestar a sua glória por meio de nós. Né? Tudo isso tem que ser para a edificação do corpo de Cristo. Né? Ó Senhor Jesus, né? E Ele quer fazer, né? Assim como, né, o próprio Cristo, né, quando andava na terra, fazia ali, né, toda a vontade de Deus, não fazia, né, a vontade da carne, a sua própria vontade, não fazia o que queria, não ia para onde queria, mas fazia tudo aquilo, né, que estava determinado na palavra. Como ele mesmo falou, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Né, Senhor Jesus. Então ele tinha que prestar atenção em cada detalhe. Então ele não tomou a cruz só no final, né, ali, quando foi crucificado ali, né, e morto e tal, mas ele tomou a cruz a vida inteira. Né, ele jamais fez qualquer coisa que ele quisesse. Ele sempre foi ali, né, para cumprir um só propósito. Ele podia, né, ter não feito? Podia, porque, né, Deus arriscou, né, a natureza humana, a natureza rebelde. Né, Senhor Jesus, Ele escolheu se tornar um homem, Ele arriscou. Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele não cedeu ao pecado. Mas tinha essa possibilidade, né, de Ele ceder e arruinar tudo. Né? Senhor Jesus, mas graças ao Senhor, né, que Ele viveu por meio do Espírito. Né? E é isso que Ele quer mostrar para nós aqui, né? O Senhor, né, como fala aqui, né, Cristo, né, o Senhor Jesus e o Pai são um. Né? E hoje Ele está dentro de nós, e nós somos um com Cristo, né, com a obra de Cristo, né, porque Ele entende, né, nossas dificuldades, né, a nossa humanidade. Ele viveu tudo isso, Ele sabe como que é difícil, mas Ele também quer que nós sejamos um com o Pai, né, na questão ali do plano eterno de Deus. Né? Ele quer se revelar para nós não só como um Deus de amor, um Deus de misericórdia,
mas Ele também quer revelar para nós a sua santidade, a sua justiça. Então, esse aspecto está em Deus Pai, né, nos mostrando também a questão da responsabilidade de Deus. Né? Deus nos entende, né, como ser humanos, né, sabendo que nós temos nossas limitações, mas Ele quer também que nós excedamos isso. Né? Por isso que a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. Então nós temos que contatar, né, essa porção mais profunda, né, do nosso espírito. Não dá para tocar nisso superficialmente, não dá para a gente viver para nós mesmos de qualquer jeito e depois querer fazer a vontade de Cristo, né? Como se fosse diante de Deus e falasse assim, ó, se eu não tem mais ninguém, só tem eu, então você vai ter que me usar assim mesmo, né? Ó Senhor Jesus, né? Como já foi falado, né? O Senhor, ele não, por um lado, o Senhor não nos usa por questão de mérito, né? Por merecimento, né? Mas é por sua misericórdia, né? Mas por outro lado, né? Nós também precisamos nos abrir a Ele, né? Para que Ele cumpra a sua vontade em nós, né? Então Ele escolhe quem Ele quer, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Então Ele não vai te usar simplesmente porque Ele te escolheu, Senhor, e agora, Senhor, não tem jeito, o Senhor tem que me usar eu assim mesmo. Não é por aí, né? Se Ele quiser, Ele, como falou, Ele tem misericórdia de quem quer, Ele levanta outra pessoa, né? Senhor Jesus, mas por causa do amor dEle, né? Ele nos leva ao arrependimento, né? Nos leva a tocar na palavra dEle, né? Por isso que Ele quer nos trazer para essa unidade. Então quando a gente experimenta essa glória, né, essa pessoa, essa presença de Deus, né, o caráter de Deus, todas as questões ali, né, do ser de Deus, a gente recebe essa revelação, né, Senhor Jesus. Então a gente acaba se unindo ao Senhor, né, sendo um, né, tendo uma só direção, né, e todos os irmãos, né, que vivem, né, de fato ali se voltando para o Espírito, né, algo inexplicável, uma unidade assim, né, que não dá para explicar, uma unidade, uma unanimidade, né, uma só direção. Ó Senhor Jesus, né, graças ao Senhor, e Ele toca, né, que um dia vai ter essa unidade plena, que vai ser o resultado final do trabalho da glória de Deus em nós, né. Por enquanto a gente precisa ali, né, como eu falei, a gente nos esforçar, né, para preservar, né, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então a gente precisa se esforçar, né, o quanto, né, não é quando, é o quanto depender de nós, a gente precisa ter paz, né, com todos os homens, né, nos esforçar ao máximo, né, Senhor Jesus. Né, e ele tocou aqui no início de João 14, né, no caso no meu pai há muitas moradas, né, Senhor Jesus. Ele fala, eu vou preparar o lugar e voltar. Muitos acham que, né, o Senhor só vai voltar, né, na sua segunda vinda, né. Hoje ele está lá no céu arrumando todas as coisas, né, a morada para o povo de Deus, né, porque são tantas pessoas, ele tem que construir tudo, né, ó Senhor Jesus. E aí vai voltar só na sua segunda vinda? Não, isso aqui já foi, já aconteceu, né. Ele morreu, né, foi lá, né, passou 3 dias ali, né, ali na região dos mortos, ali, né, resolvendo todas as coisas. A Bíblia fala, né, ele tomou cativo o cativeiro, né, Senhor Jesus, né, tomou ali a chave da morte, né, de Satanás, Senhor Jesus. E ele já veio para nós por meio da ressurreição. Então, por meio da sua ressurreição, ele já nos preparou essa morada, que é por meio do Espírito, né. Então, por um lado, né, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Ó Senhor Jesus, a gente precisa, né, como eu falei, né, buscar fazer a vontade de Deus, né, para que ocorra, né, o resultado dessa unidade, né, de nós sermos um com o Senhor. Aquilo que Deus quer fazer seja o mesmo que aquilo que a gente está fazendo, que aquilo que a gente queira fazer. Ó Senhor Jesus, escolher, né, totalmente a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, então hoje nós também podemos estar, né, está em Deus, está no Pai, né? Assim como Cristo esteve, porque Cristo tinha um Espírito dentro dele, né? E ele, por meio da morte e da ressurreição, ele se tornou o Espírito, e hoje ele está dentro de nós. Então, essa unidade pode ser manifesta, né, quando eu cumpro a vontade de Deus. Né? O Espírito está dentro de nós, foi colocado ali, mas só vai manifestar a glória de Deus, a vontade de Deus, quando nós somos um com o Senhor. Senão vai ficar ali, né, quietinho ali. Ó Senhor Jesus, né? Então o Senhor vai ficar ali nos incomodando, né, nos levando ali, né, a nos render a Ele, né? Ele, como já falei, Ele não nos obriga, né? O inimigo, ele nos engana para nos obrigar a fazer aquilo que Ele quer, mas o Senhor não, né? Senhor Jesus, o Senhor, Ele não nos engana, Ele vai nos mostrando, né, a sua vontade para a gente escolher, assim, te envergonha o inimigo, né? Quando a gente olha para o inimigo e fala, poxa, tanta mentira, tanto empecilho você colocou aqui, mas mesmo assim, eu fui, busquei o Senhor, tive comunhão com o Senhor, venci tudo isso, consegui no meio de todo esse barulho ouvir a voz de Deus e eu escolho Deus, né? Escolho beneficiar Deus. Aí o inimigo fica
né? Além de ficar bravo, né? Ainda fica envergonhado, né? Porque fez um monte de coisa e se deu mal. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então ele toca, né? Precisa louvar o Senhor, porque a gente faz parte de um plano glorioso, né? Senhor Jesus, né? E isso vai nos conceder o que? Um eterno peso de glória. O Senhor quer nos dar algo que é permanente. Conforme você vai tocando no Senhor, você vai recebendo acréscimo do Senhor, e mais acréscimo, 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 você não vai perdendo o que você tem, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a viver mais e mais no Espírito, né? E como eu estou aqui, né? Não vamos olhar para as situações ao nosso redor, né? Nem para sofrimentos, nem para tribulações, né? Senhor Jesus, mas a gente se concentrar na glória, né? Que está sendo revelada em nós. Ó Senhor Jesus, isso que a gente precisa focar, né? O Senhor Ele quer nos usar, Ele quer nos levar a tocar nele, e hoje nós temos tudo isso, né, na nossa mão, né? Basta a gente se voltar a Ele, né? Invocar o nome do Senhor, buscar fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.